Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Hoje o Visão Geral vai entrevistar Dirceu Dalben, vereador de Sumaré. Política brasileira vivendo momentos aí importantes, já vamos ter eleições, muita gente mudando de partido também, saindo do cargo que está e de repente a gente precisa saber como é que as coisas vão seguir. Caro Dirceu Dalben, você não precisa se desincompatibilizar, tá certo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alberto. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Satisfação. No mandato de vereador, não há essa necessidade de desincompatibilizar, de afastar do mandato. Apenas nos casos, nos cargos executivos, prefeito, secretários, que têm que afastar. Isso é condição sine qua non, né? Isso é lei eleitoral, legislação, Constituição. E aliás, quem não se afastou já não perdeu pode. O prazo. O último prazo foi sexta-feira passada, dia 6. Desculpa, Mas teria que ter se afastado e mudado de partido se acaso fosse sair por outro partido e já estivesse filiado. E se não estivesse filiado, era o prazo final para filiação também, para estar apto para disputar as eleições. Muito bem. Dalben, você é advogado, né? Sou bacharel em Direito. Bacharel, você não fez exame da ordem? Não fiz o exame da ordem. Por que você... Na verdade, faltou um pouco de aplicação minha mesmo, de correr atrás e oportunidade. Devido ao mandato, devido à correria na política, eu acabei deixando aí para um segundo momento. Mas pretendo, nos próximos meses aí, me dedicar após as eleições e estar fazendo o exame da ordem. Bom, você sabe que pra gente, para aprender nunca é tarde, né? E pra gente crescer também, pra gente realizar aquele sonho que a gente tem, sempre nunca é tarde. Mas você se incorporou muito à política, né? Ficou muito ligado à política e acho que hoje, eu não sei, a política, quando as pessoas têm a política dentro de si, é difícil, eternamente as pessoas ficam trabalhando, é aquele vírus que não sai, não, Dalben? É 24 horas. Como nós já começamos o programa rapidamente, eu quero cumprimentar, saudar a todos, agradecer a Deus pela vida, pela saúde, permitir a nós estarmos aqui, cumprimentá-lo, Alberto César, seu programa, a emissora, a sua equipe de trabalho e os telespectadores que estão nos acompanhando. Na política, a gente não vive só no horário comercial, como é no trabalho de algumas atividades. Na política é 24 horas, você tem que estar ligado, respondendo, conversando, pensando. Então, realmente, quem quer fazer a política séria, as pessoas do bem que querem fazer política séria, ele se dedica muito e se empenha muito. E muitas vezes deixa até as suas questões pessoais e particulares no segundo plano. Muitas vezes não, acho que sempre. Constante. É uma coisa impressionante. Bom, Dalben, nem preciso qualificá-lo aqui, você já veio aqui várias vezes, a gente já falou tanto de você. O que você achou? Hoje as perguntas são bem direto, né? Você vê que eu nem contei historinha hoje aqui para aproveitar o máximo de tempo contigo. O que você achou aí da definição do nosso Supremo em relação ao julgamento do habeas corpus do Lula? Muito polêmico, né, Alberto César e amigos telespectadores. Eu vou aqui falar a minha opinião, né? Eu avalio que tem muitos sentimentos de um lado e do outro. Eu penso que nós temos que obedecer à regra constituída, né? Se a Constituição diz que até última instância, transitado em julgado, o cidadão, não importa ele quem seja, tem direito a recursos, eu acredito que tem direito a recursos. Podia aguardar um pouco mais e seguir a Constituição. Com relação às penalizações, isso daí, é claro, tira o passaporte, proíbe de sair do país até mais uma semana, 15 dias ou 20 dias, chegar na esfera final, que é o trânsito e julgado do processo. Eu avalio isso, tem que seguir a Constituição, não pode mudar a regra para um ou para outro. Perfeito. Tem que ser todos da mesma forma. Dalben, deixa eu pegar um ponto de vista do político Dalben. Excetuando-se o Lula, tirando o Lula fora, porque o Lula amanhã, se sair da cadeia, se não sair, enfim, mas se ele sair da cadeia, ele tem ainda um respaldo popular muito grande, né? A gente sabe disso. Mas o político que é condenado e que vai preso e que não consegue provar inocência, enfim, que fica transitado e julgado e tal, independente de estar preso ou não, pode-se dizer que esse político se condenou para a vida? Olha,
praticamente a condenação já existe. Condenando ou não condenando, o trauma que já viveu, as notícias que já aconteceram, dificilmente vai ser a mesma coisa na vida dessa pessoa, sendo político ou não, mas no caso do político. Porque muitas vezes o político é julgado, condenado, sem sequer terminar o processo. E quando termina o processo e às vezes é absolvido, o que já foi propagado, o que já foi comentado, já o condenou, mesmo que ele seja inocente. Não é o caso que estamos falando, que ainda tem que apurar, né? Se é inocente, se não é inocente. Perfeito. Mas eu acredito que, independente de qualquer coisa, o estrago já foi feito, apesar de ter aí uma popularidade, simpatizantes, o ex-presidente Lula, mas eu acredito que comprometeu muito a vida pública dele e principalmente as eleições esse ano que ele pretenderia disputar. Mesmo que ele que não tivesse sido preso, encarcerado, ele já é inelegível. Sim. Dificilmente ele vai conseguir disputar as eleições. Liminar, alguma coisa. Bom, mudanças. Quem queria mudar de partido também teve o prazo para mudar e tal. E o Dalben mudou de partido. Depois de tantos anos no PPS, agora está no PR. Por quê? Olha, Alberto César, para mim a mudança ela foi muito complicada pessoalmente, porque eu tenho uma simpatia, tenho um carinho, tenho amigos e desde 94 eu estou filiado ao PPS, fui prefeito por 2 mandatos, meu filho é prefeito pelo PPS, é um partido que eu respeito, gosto. E o Zé Alfredo continua no PPS? Continua, meu sogro, minha esposa, apenas eu saí do partido. Por que eu saí do partido? Justamente pela seriedade do PPS. Eu estive conversando com os dirigentes e eles me disseram que o PPS não vai lançar chapa própria. Eles vão fazer uma composição, uma grande coligação que pode ter até 8 partidos nessa coligação. E fazendo as contas desses 8 partidos que estão coligados com o PPS, que estarão coligados com o PPS, só de deputados eleitos que vão disputar as eleições, já tem mais de 20. E candidatos do meu porte para disputar alguma cadeira, tem mais de 100. Então, fazendo a conta, matematicamente, mesmo que eu seja muito bem votado, eu teria muita dificuldade de conseguir uma cadeira. Porque se fizer 20 cadeiras, já tem 20 deputados com votos que são eleitos, que têm uma condição maior de ser eleito. Aí eu fiquei procurando algum partido que tivesse uma ideologia que adequasse aos meus pensamentos, a liberdade, a força da comunidade, da sociedade, do empresariado, da população, e o PR se mostrou, dentro do seu estatuto, essas condições. E além disso, ao conversar com eles, eles me garantiram que caminharão nas eleições com chapa própria. E olhando os pré-candidatos e os deputados eleitos, que são 3, eu tenho condição tranquilo de estar ali brigando junto com eles. Se o partido quiser, então por uma cadeira. Então, tendo legenda, eu sendo candidato e tendo votos, dentro do PR, eu teria uma condição mais favorável de estar disputando em pé de igualdade com os outros candidatos, diferente da grande coligação importante que o PPS está fazendo parte. Só que eu vejo que ali eu estaria pegando todos os eleitores que votariam em mim numa condição de eu ser eleito para ajudar a eleger outro. Entendi. No PR eu tenho condição realmente de disputar igual por igual com o segundo, terceiro, o quarto colocado. Muito bem. Aliás, extremamente importante essa sua franqueza e essa sua a admissão, né, em relação a isso, porque não é raro você perguntar alguma coisa nesse sentido, embora nada esteja definido, Dalben não é candidato, pode ser pré-candidato, tá certo? Pode se configurar, mas muitas vezes as pessoas apenas e tão somente dão aquela explicação superficial, não, porque é só uma questão de ideologia e tal, mas e você também não falaria isso, até porque a sua ideologia não teria mudado radicalmente depois de tanto tempo no partido. Então achei interessante demais que essa sua explicação fosse extremamente abrangente e humilde, né? Dizendo, olha, se eu vier a ser candidato, terei mais oportunidades, então isso aí é muito legal. Bom, o Alckmin saiu, Márcio França tá agora, como é que é? Tem bom relacionamento com o Márcio França? Márcio França foi prefeito na mesma época que eu fui, né? De 97 a 2000, 2001 a 2004.
Márcio França, deputado, vice-governador e prefeito, vereador. Então ele tem uma experiência, uma carreira na política, que ele entende as necessidades dos municípios, dos poderes constituídos, dos próprios deputados, dos vereadores, e acredito que será um governador, se eleito, fácil da gente conversar, fácil de levar as necessidades e com franqueza ser resolvido, ou então falar a verdade. Não dá, não vou fazer por conta disso agora, mas faço ali para frente. E ele tem agora 8 meses como governador. Eu acredito que essa proximidade dos nossos partidos, né, o próprio partido do prefeito Luiz Dalben, que é o PPS, que é aliado do Márcio França, está na coligação. O próprio PR, que vai apoiar o Márcio França também a governo do estado, partido que eu estou filiado hoje. Acredito que nós teremos sim um diálogo aberto, e por ele ser do ramo, ser prefeito, ter sido prefeito, deputado e vice-governador, governador hoje, ele saberá entender muito mais as necessidades dos municípios. Quantos habitantes tem Sumaré? Sumaré hoje tem 280 mil habitantes aproximadamente, 278 mil. Quase 300 mil habitantes. Dalben, você tem certeza que nunca ninguém foi deputado estadual por Sumaré? 190 mil votos, 190 mil eleitores. Olha, tivemos candidatos muito bem votados lá. Eu fui muito bem votado. O Alfredo Ruza, meu sogro, foi vereador, foi deputado por 45 dias, foi bem votado, virou suplente. Tivemos deputado eleito também, que assumiu com 2 anos, mas dividia-se muito, votos de fora para outros municípios e muitos candidatos na cidade. Hoje, eu acredito que a população está mais consciente de que ela perde muito por não ter um representante da sua cidade. E a gente tem observado já há uns 4 anos passados que já a população vem votando mais maciçamente nos candidatos da cidade, e nessa próxima eleição eu tenho observado que a população deseja e quer e está trabalhando para ter o seu deputado federal e seu deputado estadual. Até porque é muito mais fácil, por exemplo, para o prefeito Luiz Alfredo chamar alguém da cidade para conversar. Olha aqui, ó, você mora aqui há tanto tempo, conhece a cidade e tal, você é o nosso deputado. Você precisa trazer, nos ajudar nisso aqui e tal. É muito mais fácil do que você ter que pedir para um deputado que pode ter um comprometimento, foi votado de repente de Sumaré, mas ele é radicado em outra cidade, ele tem um compromisso com o povo de outra cidade. Eu acho, que o estado de São Paulo tem 500 e poucos municípios, é muito difícil, né? Mas eu acho que uma cidade com 300 mil habitantes praticamente, Sumaré, deveria ser resguardado por lei o direito de ter um deputado estadual. É uma coisa interessante, precisava ser feita alguma coisa nesse sentido. Porque a região, claro, tem muitos deputados na região que ajudam Sumaré. Eu vejo o prefeito Luiz Alfredo esteve aqui, conversou, falou. Vocês estão sempre em Brasília, tem tido também respaldo dos deputados federais, mas eu acho fundamental. Eu não sei nem se não seria um caso de uma emenda constitucional para garantir uma cadeira para determinada cidade, porque precisa, Dalben. Realmente, Alberto César, existe até no Congresso uma discussão da reforma política que fala do candidato distrital, né? Restringir por regiões, né? Para ter uma maior representatividade. Mas eu acredito que o próprio eleitor, que é o dono do voto, ele estando consciente, ele faz valer a força do seu voto. O prefeito Luiz Dalben, ele tem um bom relacionamento com vários deputados, ou com todos os deputados, tanto estaduais quanto federais. Ele é muito grato e ele sempre lembra disso, de que mesmo não sendo de Sumaré, muitos deputados tiveram voto em Sumaré e tem procurado de uma forma ou outra estar ajudando a cidade. Mas nós sabemos que os compromissos maiores desses deputados é com outros municípios, né? Então, quando ele consegue fazer um ajuste nas verbas de emenda, ele consegue atender o prefeito Luiz Dalben aqui, outro município ali. Agora, tendo um deputado da própria cidade, ele vai também atender as outras regiões, mas um montante maior ele poderá disponibilizar para sua cidade de origem. E é isso que Sumaré precisa. Sumaré tem mais de 280 mil habitantes, Sumaré tem mais de 190 mil eleitores. Dos 640 municípios do estado de São Paulo, eu acredito que ela está entre as 20 economias. Hoje ela é a terceira da região metropolitana em população, né? Em mercado consumidor, perde apenas em arrecadação. Mercado consumidor ela é a segunda, só perde para Campinas. Em arrecadação que ela perde para Paulínia também e Campinas. É uma cidade grande e merece. E precisa.
não só merece, como realmente precisa. E a gente está falando aqui sobre alguns aspectos da política. Aliás, me ocorreu o seguinte: por que o Alckmin, governador, sai do cargo em que está ocupando, né, para o qual ele foi eleito, para ser candidato, e o Márcio França entra substituindo e não precisa sair para ser candidato ao governo do estado? Por quê? Boa pergunta, Alberto. E é importante a explicação. Dentro da legislação eleitoral, na questão do candidato que vai disputar a eleição para o mesmo cargo que está, não há a obrigatoriedade de deixar o cargo. Se o Geraldo Alckmin fosse disputar a eleição para governador do estado, ele não precisaria renunciar. Como ele pretende, nas convenções, depois de homologado, ser candidato a presidente da República, como governador ele tem que renunciar até o dia 6 de abril. Márcio França é vice-governador. Ele assumiu como governador do estado. Como ele pretende disputar as eleições para governador, é o mesmo cargo que ele está, não precisa renunciar e nem se afastar. Só que tem uma situação agravante para ele. Sendo eleito, ele não pode disputar a reeleição, porque já conta esses 8 meses como o mandato dele. Mas ele poderia, por exemplo, se desincompatibilizar e concorrer ao cargo? Poderia. E aí, se ele se elegesse, então, como é que ficaria? Poderia ter 2 mandatos. Aí o presidente da Câmara, da Assembleia Legislativa, no caso, o Cauê Macris, assumiria o governo do estado. Como o Cauê também é candidato a deputado ou ao Senado, talvez ele não assumiria. Aí quem assumiria, na ordem sucessória, é um representante do Poder Judiciário. Olha, como o Brasil, por exemplo, há pouco aí, como o Maia... A ministra... O Maia não pôde, a ministra Carmen Lúcia vai assumir. Proporcionalmente, no estado é a mesma coisa e no município também. Se o prefeito Luiz Dalben se afastasse para ser candidato, o vice-prefeito não quisesse assumir por ser pré-candidato e o presidente da Câmara Municipal não quisesse assumir por ser candidato, quem assumiria era o procurador-geral do município. Oh, mas tem tanta regra, né, que a gente desconhece. É bom a gente saber isso aí. Isso é uma aula aqui. Só não tem coisa ruim, não. A gente aprende, é um pouco de cultura, né? Mas é o que eu tô falando, né? Eu sempre brinco. Uma vez o poeta escreveu: vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, vamos dar o troco. As eleições estão chegando. Tá na hora da virada. Vamos aí aproveitar direitinho o voto e votem. Porque dá bem essa história de falar, não quer mais saber de política, não fala mais, tá errado. Tem que votar, porque é a força do voto que nos ajuda a mudar esse país, não dá bem? Eu até quero fazer esse comentário, aproveitando a deixa. Você votando ou não votando, alguém vai ser eleito. O mais importante é as pessoas de bem não desistir da política. Porque quanto mais as pessoas de bem, as famílias, as pessoas de boa intenção afastarem da política, os mal intencionados vão ganhar mais espaço. Independente de você votar ou não votar, alguém vai ser eleito. E muitas vezes alguém que você não quer e não vai fazer bem para você, nem para sua cidade, nem para o seu estado, nem para o seu país, nem para sua família. É melhor então você escolher aquele que, mesmo que não é do seu agrado totalmente, mas pelo menos é alguém que você possa encontrar, que você possa cobrar, que você sabe uma referência. Não vamos desistir, vamos trabalhar. Eu falo com uma seleção brasileira. Muitas vezes a seleção brasileira é convocada, Alberto César, e o jogador do meu time que eu gosto, que eu penso que é um bom de bola, não foi convocado. Foi do time adversário, foi do outro time. Mas depois que está lá, eu não tenho que torcer contra, eu tenho que torcer a favor. Exatamente. Porque está lá representando o nosso país. Então, proporcionalmente na política, às vezes você quer ser candidato você, ou seu irmão, ou seu pai, ou um político que você gosta mais. Mas naquele momento ele não reúne aquelas condições e o outro está em que você tem uma aproximação do que não votar em ninguém e correr o risco de com outros interesses ser eleito. E outra coisa que eu falo sempre também, você tem boa intenção, quer trabalhar, é um altruísta, quer ajudar o povo, entre pra política. Entre pra política, a gente tá precisando, Dalben. Às vezes eu comento, porque às vezes tem pessoas que a rede social é bom, mas tem algumas pessoas que se escondem atrás de um computador ou de um Facebook ou de um celular, na plataforma do smartphone, para colocar coisas que nem sempre é a verdade. E às vezes eu falo, poxa, se você não tem ninguém que presta para você, ninguém representa você, sai candidato. Pelo menos você tem em quem votar em você. E precisa de pessoas de bem na política. Porque não importa o partido, se é PSDB, PCdoB, PT, PPS, PRB, PMDB,
Todos têm que ser julgados igual. Não importa se é o Lula, se é o Aécio, se é o Temer. A lei é para todos. E todos têm que ser julgados da mesma forma. E também eu defendo a seguinte maneira, viu, Alberto César? Eleição, nós temos que disputar. Disputou, não importa se eu fiquei contra você, você ficou contra mim. Nós temos, depois que passou a eleição, quem ganhou e quem perdeu, procurar se unir, para melhorar a cidade, melhorar o estado, melhorar o país. E eu quero aqui elogiar a postura do prefeito Luiz Dalben, porque ele tem feito isso. Ele não está importando o P que disputou a eleição, quem o atacou, quem brigou no período eleitoral. Se a pessoa tem capacidade, tem qualificação, quer ajudar o município, ele ouve, ele conversa, ele discute, ele pega as ideias. O prefeito Luiz Dalben senta com o Geraldo Alckmin e conversa. Senta com o presidente Michel Temer e conversa. Ele é republicano. Se tiver que sentar com o ex-presidente Lula e conversar, ele senta, como já sentou. É isso que o político tem que fazer, sem se envolver nas maneiras dos outros agir. Ele tem que ter a personalidade dele, o temor a Deus dele e fazer as coisas com a consciência dele. Agora, ouvir, sentar e buscar recursos para a cidade é a obrigação do agente público. Com certeza, com certeza. Todos os lados tem gente boa. Todos os lados tem gente boa. E também tem gente que não vale nada, mas todos os lados tem gente boa e essas pessoas precisam ser aproveitadas. Dalben, vamos falar um bocadinho. Você faz parte da Justiça e Redação da Câmara, tá certo? Sim, da Comissão de Justiça e Redação, nesses 2 meses e alguns dias que eu assumi, o Josué, que estava lá e que deixou a vaga para mim, era o presidente da comissão. E a hora que eu cheguei na casa, eu fui escolhido pelos vereadores para continuar com esse cargo de presidente da Comissão de Justiça e Redação. Então, todo projeto de lei passa por essa comissão? É a primeira comissão. Todos os projetos de lei que os vereadores propõem, que o prefeito propõe, essa Comissão de Justiça e Redação, ela é que analisa se ele está legal, se ele é constitucional, se ele está apto para ser votado. Apto para ser votado não quer dizer que vai ser aprovado. Ele está apto para ser colocado na pauta. Aí os vereadores vão fazer o juízo político se votam a favor ou se votam contra. Então essa comissão que eu presido, conjunto com o vereador Cláudio Mescan e o vereador Ronaldo Mendes, que são 3 membros, e um suplente, é que dá os pareceres para dizer é constitucional, pode ser apreciado. Bom, e você teve um projeto aprovado, aliás, foi o seu primeiro projeto aprovado desde a volta à vereança, certo? Que foi o projeto que fala do Pacto Social de Assistência e Defesa da População em Situação de Rua. O que é o projeto? Como é que é? Eu quero até informar, Alberto, a você, aos nossos telespectadores, que nesses 2 meses e alguns dias que eu estou à Câmara, já preparei 16 projetos. Muitos deles já estão protocolados lá na Câmara, esperando o momento de ser colocado na Comissão de Justiça e Redação e nas outras comissões para colocar em pauta. Mas consegui emplacar o primeiro projeto, que é muito importante. É um projeto que trata de um pacto social para ajudar, para proteger as pessoas em condições de risco nas ruas. Nós temos observado em todas as cidades o aumento dessas pessoas que estão morando em rua, por desilusão amorosa ou espiritual ou por algum problema, estão lá morando na rua, sujeitando a vícios, numa vida que não é uma vida. Então, analisando isso, eu observei que, enquanto vereador, eu poderia propor um pacto social num projeto de lei, envolver a iniciativa privada, os poderes públicos, o poder judiciário, o poder executivo, legislativo, os clubes de serviço, que é o terceiro setor, e a gente fazer um trabalho no sentido de acolher, de acudir essas pessoas. Porque muitos deles, Alberto, você conversa com ele, eu tenho conversado com eles, com muitos que me param, às vezes para pedir um almoço, pedir um alimento, e eles querem recuperar. Eles querem uma oportunidade de poder cortar o cabelo quando é homem, fazer a barba, tomar um banho, ter direito ao emprego, dormir num colchão, porque muitos dormem num papelão na calçada, embaixo lá de uma guarita. Triste. Muitas mulheres também com o vício do crack, da droga, ali se prostituindo, sem Deus, sem uma esperança. Então, se tiver alguém que estenda a mão e vem aqui, ó, vamos colocar você aqui num local que você possa trabalhar, que você possa tomar um banho, se cuidar, tratar as suas doenças materiais, espiritual, com um padre, um pastor, um assistente social, um psicólogo, ouvindo, atendendo e encaminhando. Então, o objetivo desse projeto é criar um instrumento, uma ferramenta para que os poderes públicos e a população em geral, a sociedade civil, possa ajudar a conduzir esse processo. E
como é que... Foi aprovado. É isso que eu quero saber. O prefeito, acredito que vai sancionar no Diário Oficial. Estando sancionado, o prefeito poderá, ele, junto com a Câmara, tomar as iniciativas de fazer esse grupo de trabalho e já começar algumas ações. Eu acredito que até o final de abril a gente termina essa parte burocrática do projeto e em maio já é possível a gente começar já alguma atividade, já levantando todos esses dados e acolhendo e criando um espaço para essas pessoas serem uma referência. Me perdoa a ignorância, eu estou nesse programa há 2 anos, há 2 anos que eu tenho mantido esse contato assim mais direto com os políticos, mas no caso, se você fosse um deputado estadual, você poderia fazer alguma coisa nesse sentido em âmbito estadual junto à Assembleia Legislativa? Olha, a verba do orçamento do Estado, ela é muito maior que a do município. Em que pese que o Fundo Social, a primeira-dama, a dona Mara Dalben, o prefeito Luiz Dalben, a Caterine Dalben, a Noemi Sten, a equipe de assistentes sociais, o Edson Cosme, que é o secretário de Ação Social, já tem feito um trabalho muito importante nessa seara de atender e acolher, mas os recursos são pequenos. Por isso a importância do pacto, que você pode também envolver verba privada das empresas da iniciativa privada. Deputado, ele tem por lei, uma quantidade de verbas impositivas, que são emendas impositivas que ele pode colocar aonde ele quiser, no município que ele quiser, no projeto que ele queira. Tendo um deputado que tenha uma parceria maior, ele poderá indicar os projetos e, nesse caso, poderá trazer do orçamento do Estado recursos para fortalecer o recurso do orçamento do município no combate a essa situação de risco dessa comunidade, como outras tantas áreas que é possível sim, porque o orçamento é anual, todo ano existe um valor que cada deputado tem, que ele pode estar indicando a cidade, o projeto, o programa para ser investido. Por exemplo, nós recebemos uma verba lá de um deputado estadual de R$100 mil. E uma entidade já esteve lá conosco lá pedindo para que o prefeito coloque essa verba para as entidades assistenciais. É uma maneira de ser atendido. E tendo o deputado da cidade, não é só 100 mil, poderia trazer 2, 3, 5, 10 milhões de verba. Você não precisa sobrar, não precisa ficar com o que sobra, né? Não. Aí essa é a grande Pode diferença. ser a essência. A essência, exatamente. É isso aí. Como é que tá a estrada lá da Cura? Da área Cura lá, já tá duplicada, tá tudo certinho ou não? Pensa num prefeito arrojado, rapaz. Ele nem terminou ainda de fazer totalmente esse lado do barreiro que tá lá fazendo, tá bonita, já foi recapeada, agora tá abrindo os canteiros laterais para ampliar, para fazer o calçamento. Ele já determinou, já começou a ampliação lá da região da área Cura, da estrada Américo Ribeiro dos Santos. Eu sempre confundo, eu coloco Américo dos Santos Ribeiro, é Américo Ribeiro dos Santos, que vai ligar a Anhanguera a todo o distrito da área Cura. Vai desafogar, hein? Desafogar, é uma obra de investimento orçado em 6 milhões, são 16 mil metros quadrados de pavimentação, recape, ciclovia, canteiro central, arborização, iluminação e calçada para os pedestres. Então vai ser uma grande artéria ligando a Anhanguera à área Cura, onde a população que usa o automóvel, os ônibus, os carros, e também a população que usa a bicicleta tanto para o trabalho como para o lazer, e quem faz as caminhadas terá esse espaço, com arborização, com iluminação, um cartão postal para aquela grande região Cura. E tem mais, Nova Veneza também, para não ficar com ciúmes, o prefeito Luiz Dalben determinou uma melhoria no canteiro da avenida, uma reivindicação antiga dos comerciantes, da população que ali frequenta, é um estacionamento no canteiro central de 45 graus. Então o prefeito já mandou abrir, já abriu, já está pronto, já está fazendo a pavimentação do espaço e vai fazer também um espaço para caminhada e para ciclovia nessa Avenida da Amizade, Alberto César. Dalben, e a unidade de saúde da família, como é que tá? Olha, nós estamos aqui já para anunciar, estou aqui batendo a carteira do prefeito, né? Mas ele autorizou, dia 2 de maio. Dia 1 é o dia do trabalhador e dia 2 é o dia de nós estarmos comemorando lá em Sumaré a inauguração do novo prédio da Unidade de Saúde da Família, ali da região do Virgílio Basso. A região do Virgílio Basso
já existe essa unidade de saúde, mas está numa casa muito acanhada já há muitos anos. A casa é boa, o proprietário é gente, amigo nosso, mas o espaço já não comporta mais a quantidade de atendimentos. Então o prefeito disponibilizou uma área melhor, com mais espaço, com local para estacionamento para as pessoas que precisam ir. E esse espaço foi todo remodelado, adequado, e dia 2 estaremos fazendo a transferência lá da casa antiga para esse espaço novo e bem melhor para atender a população. Então todos vocês aí da região de Nova Veneza estão convidados. E falando em saúde, a UPA Matão, que foi inaugurada há pouco mais aí de 40, 60 dias, já bateu o recorde de atendimento, Alberto César. Um recorde de atendimento. Foi atendido um aumento de 47% com o prédio anterior. 11.511 pessoas passaram lá para ser atendidas na UPA lá do Santa Clara, no Matão. E com isso desafogou o UPA Macarenco, que está conseguindo atender uma quantidade razoável, mas com mais tranquilidade. O Matão que faz divisa com Campinas. Divisa, inclusive eu estou com a relação aqui, Alberto, que a UPA Matão, ela atende não só a região do Matão, como a região do Maria Antônia, como a região da área Cura, mas boa parte dessa divisa com Campinas. Aqui, Santa Mônica, São Marcos, Campineiros, São Martins, Aparecidinha, São Judas. Eu até tomei o cuidado, não trouxe aqui, mas peguei com o secretário de saúde, Rubens Gatti, um relatório onde mostra uma boa quantidade que está sendo atendido. E são bem-vindos, viu? Pode ir lá que não vai ser negado atendimento não, porque o SUS é universal. Quando nós precisávamos no passado, também fomos socorridos aqui, então o prefeito Luiz Dalben não faz acepção de pessoa. É claro que ele manda dar atenção a todos, principalmente aos moradores de Sumaré que pagam imposto em Sumaré. Mas todos aqueles que necessitarem de atendimento estão sendo acolhidos e atendidos. O Luiz Dalben, ele pegou aí meio que é um pedigree da família, né? Porque a família sempre cuidou de saúde, né? Eu me lembro quando você foi prefeito. Aliás, eu achei uma atrocidade, aquele hospital que você reformou, eu fui lá fazer matéria, eu vi as instalações, a coisa estava bonita, passei outro dia lá, aquilo lá acabou. Acabou, Alberto. Não tem nem o prédio mais, né? Mas que coisa! Infelizmente, o Alberto lembrou muito bem, em 2000, 2001, o Alberto esteve lá, enquanto jornalista, acompanhando a reinauguração daquele prédio. Aquele prédio, ele foi passado por uma intervenção por 12 anos pelo governo estadual. E depois disso o governo estadual abandonou a intervenção e passou para a Unicamp cuidar do novo hospital que foi construído, o estadual. E aquilo lá ficou abandonado. Enquanto prefeito, eu assumi aquele hospital, reformei, readaptei e deixamos ele organizado, com maternidade, com leitos, com equipamentos de raio-x, enfim, você esteve lá, você viu. Lá, eu fiz matéria. E durante os 4 anos do segundo mandato, aquilo lá funcionou, atendia em média de 1.000 pessoas por dia, aquele hospital Conceição Imaculada municipalizado. Após eu deixar o mandato, alguns anos depois, o prédio não teve manutenção, caiu o telhado, teve infiltração, e o prefeito da época acabou mudando o prédio para a estrutura do UPA Macarenco. E o prédio ficou lá abandonado. E com isso, vândalos, marginais, entrou lá. Aquela área que é do município? Aquela área é uma área de uma irmandade, de uma associação Conceição Imaculada. Então, ela não é uma área totalmente pública, ela era de uma entidade. E como o pessoal dessa entidade, os mais antigos, faleceram e ficou meio que abandonado, vândalos entraram. Isso. E parece que o espólio dos herdeiros desses proprietários dessa entidade acabaram vendendo a área para uma empresa privada e ela demoliu o restante de paredes que ficou ali. Mas é uma pena, na entrada da cidade era um belo hospital, uma bela unidade e hoje não existe mais. Tá bem, nós estamos já no finalzinho. Eu queria que você me falasse alguns serviços que o cidadão de Sumaré pode obter pelo 156. O prefeito inaugurou há pouco mais de 40 dias o 156. É o canal de contato entre você, morador de Sumaré, e a prefeitura, para fazer sugestão, reclamação, denúncias. Então, os problemas que você tiverem, vocês fiquem à vontade, liguem lá no 156, que no sistema já vai cair na secretaria competente e logo vai ser tomado providência.
Lâmpada queimada, buraco na rua, vazamento de esgoto, falta d'água, transporte, com problema de transporte coletivo ou transporte escolar. Ontem mesmo no Facebook, conversando com uma eleitora, ela me reclamou de um transporte de ônibus que vai papai, que estava com problema. Já estou tomando providência e orientei na página de que ligue também no 156, porque já cai direto no setor de fiscalização. É um novo canal de ligação da prefeitura, do prefeito Luiz Dalben, com a população de Sumaré. Bom, eu não sei se você vai ser candidato ou não. Se você não for, você pode vir aqui todo dia falar, porque você é sempre muito bem-vindo. Agora, se você for, temos que respeitar a lei, aquela coisa toda, mas até você poder falar, eu gostaria de recebê-lo aqui, porque você é uma pessoa que eu tenho muito carinho, gosto muito de conversar com você, extremamente esclarecido, uma pessoa competente e... tá aí para você 30 segundos para falar um tchau para seus amigos. Quero agradecer, Alberto, e também agradecer a população que levaram mais de 4 toneladas de alimentos no Arena Sumaré, no último evento para o Fundo Social. Meu muito obrigado a todos. Não sou candidato, somos todos pré-candidatos. Isso vai acontecer no período da convenção. Mas enquanto puder, agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com você, com os nossos amigos telespectadores. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Abraço lá para Catarina, abraço lá para Dona Mara e para Luiz também, tá bom? Obrigado, toda a Alberto. família Dalben, é isso aí, uma delícia conversar com o Dirceu Dalben, vereador de Sumaré, aqui no nosso Visão Geral de hoje. Não se esqueçam que eu volto à noite no RF Esporte Clube, tá bom? Saúde, paz e alegria, boa sorte para todos nós, gente. Tchau.